Olá, está começando mais um Territórios. No programa de hoje, vamos falar sobre Setembro Amarelo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, quase 800 mil pessoas morrem por ano, vítimas de suicídio. É a segunda maior causa de morte entre os jovens, ficando atrás apenas de acidente de trânsito. Os dados são bastante impressionantes. Mesmo assim, o assunto é pouco discutido. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é Juliane Riboli, coordenadora do Programa de Atendimento Especializado Municipal, o PRAEM, e Catiúcia Giacomelli, psicopedagoga do PRAEM. Então, meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Por que esses dados sobre o suicídio são muito pouco discutidos? Primeiro porque os levantamentos ainda não são abrangentes de forma que possam fazer com que suscite maiores discussões e maiores encaminhamentos. Aqui em Santa Maria, por exemplo, nós sabemos que ela está considerada a 15ª cidade em casos de suicídio no estado do Rio Grande do Sul. Os índices maiores estão nas regiões de Santa Cruz, Lajeado e Caxias do Sul. Então, nós até o ano passado estávamos em 15º. Este ano já devemos ter subido muito mais, né? Mas o fato de não terem índices, agora tem a ficha Sinam, que nos apontam alguns dados a respeito disso. E, além disso, o preconceito, o desconhecimento das pessoas, a falta de preparo para lidar com essas questões que são extremamente delicadas, né? A culpabilização das pessoas, dos pais, das famílias e das crianças e adolescentes também. Ninguém gosta de mostrar isso, então muitas vezes se esconde. Algumas escolas não se sentem preparadas para discutir esse tipo de coisa, sabem que está acontecendo, mas resolvem colocar de lado essas questões, né? Então, são vários motivos pelos quais não são discutidos esses temas, né? Incomoda, né? Mas quando a gente olha para os números, eles são alarmantes, né? Se a 15ª cidade no estado em suicídio, índice de suicídio é bastante significativo. E aqui em Santa Maria a gente sabe, né, na realidade das escolas da rede municipal, que isso está acontecendo com bastante frequência. Então, assim, é a automutilação, é a tentativa de suicídio, as crianças, os adolescentes, né, crianças, porque de 12, 13 anos são crianças ainda, né, sofrendo e não tendo com quem conversar. E como tu disseste, né, se fala pouco, daí quando sai na mídia já aconteceu, aí não tem o que fazer, né? Parece que a gente só lembra do suicídio em setembro, né, que vem a questão do Setembro Amarelo, então converge para vários fatores. E para te ter ideias, nós estamos planejando dentro do PRAEM um programa que atenda especificamente esses casos. Para iniciar a confecção deste programa, a gente lançou uma pesquisa entre as escolas da rede, solicitando que nos mandassem a resposta dessa pesquisa e encaminhassem todos os alunos que estivessem apresentando ideação suicida ou automutilação, que a gente, quadros de autolesão, né? Então, o que aconteceu? Nós já temos a resposta de todas as escolas. Hoje eu não posso, eu recebi hoje, a resposta final das escolas, então não tem como dizer precisamente quantas escolas e quantas crianças, mas de fichas de encaminhamentos para atendimentos no PRAEM, nós já recebemos 90. Então já tem esse índice de 90 encaminhamentos. E de 6, 7 escolas, por enquanto. De então, 78 quer dizer, que somos. Nós vamos receber cerca de 200, 300 crianças para serem atendidas. É um número muito grande, né? Exatamente. E como a Catiúcia falou, parece que é só agora no mês de setembro que as pessoas lembram do suicídio, inclusive até prédios são colocados em amarelo para lembrar as pessoas do suicídio. Mas isso acontece o ano inteiro. Sim. E assim, tem como saber quem são as pessoas que estão perto de fazer isso? Existe assim, aquela pessoa está parecendo que vai se suicidar? Existe como saber isso? Ou tem pessoas que não demonstram nada realmente? O Estado do Rio Grande do Sul lançou, o mês passado, uma cartilha intersetorial para que a gente pudesse averiguar quais são esses casos, como eles se manifestam, que sinais eles podem dar. Mas, ao mesmo tempo, a cartilha também salienta que muitas vezes essas pessoas não dão sinais. Então, é preciso que se cuide algumas coisas que a gente tem de sintomas, né, que poderiam dar sinais, mudança de comportamento deles de uma hora para outra, isolamento, né, o isolamento, a agressividade com que eles lidam com as pessoas, principalmente da família também, o vínculo afetivo excessivo e fora do comum
a uma pessoa específica que também já está tentando esse tipo de coisa. Então, são alguns sinais. Mas existem pessoas que não vão apresentar nada disso, que simplesmente se levantam de manhã e decidem que naquele dia elas vão acabar com a vida delas. Então, sofrem em silêncio, não comunicam nada, né? Não mostram, mas a maioria deles tem esses sinais, que esta cartilha está à disposição para quem quiser olhar, né? E ver esse material de quais são os sinais mais aparentes desses casos, né? Porque dentro dessa questão é a população de adolescentes e idosos. O maior índice é em adolescentes e em idosos, né? 49 anos a 59 anos. E que era o maior índice até o ano passado. Isso. Agora, este ano, já o maior índice é de adolescentes entre 12 e 16 anos. Tem grande diferença entre homens e mulheres? A maior incidência é em homens, né? De suicídio. De suicídio. De tentativa é em mulheres. As mulheres tentam mais que os homens. Isso. Os homens tentam menos, mas acabam tendo êxito maior do que as mulheres. Mas nas questões de automutilação, o índice maior é entre meninas. Os meninos se automutilam de outras formas que não aparentes, às vezes, né? Mas as meninas, o índice de automutilação é maior em meninas. Elas se cortam, né? É a maneira mais usada por elas é se cortar. E o que a sociedade em um todo assim, pode fazer para ajudar essas pessoas que estão com pensamento suicida? A primeira coisa é entender que não é um mimimi, como as pessoas dizem, né? E não é uma promessa que não vai ser cumprida, né? Não é um chamar a atenção. Até mesmo aquelas meninas que a gente pode dizer assim que são vítimas do efeito Werther, né? Que é aquelas que se contaminam umas às outras e que daí as pessoas dizem, tá fazendo isso porque é modinha. Mesmo fazendo porque é modinha é um problema. Ninguém gosta de sofrer porque vai procurar sofrimento. Todo mundo evita o sofrimento, né? E elas vão à procura de um sofrimento externo para acabar com o sofrimento interno, que é maior do que tudo. Então, as pessoas são muito corajosas em tentar o suicídio, em se automutilar. Elas não são covardes, elas são muito corajosas, elas enfrentam a dor exterior porque não conseguem enfrentar a dor interior. E não é um mimimi, não. Depressão é uma coisa extremamente séria, é uma doença, está cometendo os nossos adolescentes de forma muito cruel, por várias questões, a ausência da família, a ausência de amigos, o próprio uso excessivo do celular, que acaba afastando as pessoas, mesmo que una de forma que, né? Então, elas, por exemplo, postam vídeos no WhatsApp, no Facebook delas se cortando juntas. E bebendo. Então, é algo assim que eles vão se contaminando, né? Então, a sociedade precisa estar atenta a estes jovens que não são mais os mesmos de antigamente. É uma nova geração com novos princípios, com novas doenças, com novas necessidades e que não estão vendo ser atendidas, né? Então, a sociedade precisa estar alerta a isso e ter um olhar mais preocupado com as crianças, porque este sofrimento vem de lá, né? Vem de uma ordem mais inferior lá na criança, não é no adolescente que só se manifesta, né? Vem vindo, algo que vem vindo, né? Eu acho que os pais, principalmente, né, entenderem que aquela frase de quem promete muito não faz, né? Está prometendo muito, não vai fazer, quer chamar atenção, não cabe mais nesse momento. Isso, exatamente, tem muito isso, né? Quer se matar, está querendo chamar atenção, é falta de religião, alguma coisa assim. E, na verdade, quer chamar atenção, realmente, mas quer chamar atenção para uma dor que ele está sentindo. No fundo, quer ser ajudado. Quer ser ajudado. É um pedido de socorro, ajuda, né? A gente teve um caso de uma menina, por exemplo, para te ter ideia, que ela se mutilava na aula. Eu disse, a gente vai ter que proibir... apontador, a gilete do apontador é o que está sendo mais usada para automutilação. E ela, um dia, na aula, se cortou profundamente e um menino disse para ela, um colega, por que tu não te mata de uma vez, né? E foi então que ela foi para casa e realmente pegou um lençol e se enforcou. Ela só não chegou às vias de fato porque a irmã tirou ela antes e conseguiu salvar a vida da menina. Mas, infelizmente, hoje ela continua dizendo que vai tentar de novo, né? E meio que a gente já falou a respeito, mas assim, o que a gente tem que prestar atenção nas pessoas que a gente está sentindo que estão sofrendo alguma coisa? A pessoa, ela acaba deixando de fazer algumas coisas da sua rotina, né? Eu acho que é por aí que
o começo, assim, de tu prestar atenção das atividades que ela fazia, se ela está mais triste, o que a gente tem que prestar atenção. Pode ser uma pessoa do meu lado, um colega de trabalho, pode estar sofrendo com uma depressão. Tem alguns sinais que a gente cuida, assim, que a pessoa mudou a sua rotina? A mudança de rotina já é um sinal, né? Por exemplo, deixar de fazer as coisas que gosta, não querer mais sair muito de casa, ficar mais isolada dos amigos e da família, né? Perder o interesse pelas perder coisas. o interesse pelas coisas que gosta de fazer. O rendimento, por exemplo, se estamos falando de adolescente, o rendimento escolar vai baixar, né? O isolamento é uma das características maiores, assim, eu acho, porque eles acabam se isolando ou se comunicando muito com determinadas pessoas, que é essa questão que a Ju falou do efeito Werther, né? Ou seja, seguindo nas redes sociais, cuidar quem que eles estão seguindo. Tem grupos no Facebook que ensinam como se suicidar. Então, tem grupos no Facebook abertos incitando o suicídio. Então, os pais fiscalizarem se os filhos estão utilizando, né, ou estão visitando essas páginas. E também uma coisa que é importante, quando o filho demonstra precisar ajuda, os pais entenderem que é um motivo de acolhimento mesmo. Os pais costumam, então, dizer aos filhos, né, vai trabalhar que eu quero ver o que tu vai entender que é problema, ter problema com um profissional, problema de pagar conta. Não, aquela criança, se está pedindo tua ajuda, ela precisa. Nós temos uma escola que foi uma epidemia de 21 crianças, 21 adolescentes, que estão se automutilando e tentando suicídio. E uma delas tentou suicídio numa noite anterior, tomou uma quantidade fantástica de remédio e dormiu o dia inteiro. Quando nós fomos falar com a mãe disse, eu não estou mais levando em psiquiatra porque ela está super bem. Para te ter ideia, ontem ela dormiu o dia inteiro, de tão tranquila que ela estava. E quando falamos com a menina, ela disse, não, eu não conto nada, nunca mais para minha mãe. Porque todas as vezes que eu conto, ela diz a mesma coisa. Vai trabalhar para saber o que é sofrimento, vai ter as minhas contas para pagar. Então, os pais precisam entender que à medida em que aquela menina, aquele menino está pedindo ajuda, se pedir ajuda, ele realmente precisa ser ajudado. E quando não pede, é mais sério ainda. Porque aí não confia na mãe, não confia no pai e vai confiar em quem não deve, em redes sociais, uns estimulando os outros a fazerem o mesmo. Então, a gente precisa ouvir e estancar. Colocar no lugar dessas questões negativas, pensamentos positivos, pensamentos que levem a construir algo, que levem a fazer algo positivo. A valorização da vida. A valorização da vida. A gente teve um evento em Porto Alegre, onde foi falado muito nessa questão do acolhimento, né? Eles precisam ser acolhidos. E nós vamos ter um evento agora aqui em Santa Maria, no dia 25 de setembro, no Centro de Convenções da UFSM, né? Isso. Que vai vir um palestrante do Piauí falar sobre a questão do suicídio. Né? Ele é não vou lembrar o nome agora, né? Não, também não lembro. Mas é uma pessoa renomada na área, né? É um evento aberto à comunidade, gratuito. Está sendo organizado pelo PSE, que é o Programa Saúde na Escola, que está dentro do Praem. Então, é um evento grande na cidade, as pessoas deveriam ir para saber mais, porque a nossa cidade está sendo alvo de uma epidemia desses casos entre adolescentes. E como a gente já falou, né, o índice entre jovens e adolescentes realmente é muito grande. Pode falar um pouquinho como é que é o trabalho de vocês na Praem com esses adolescentes? Sim. Começamos esses trabalhos recentemente, porque nós tínhamos os atendimentos de psicologia em grupo lá para crianças, adolescentes entrando na adolescência e adolescentes saindo da adolescência, né? E aí, de repente, uma escola nos chama para ver um caso específico lá. Quando nós chegamos nessa escola, nos deparamos com 21 casos. E depois, conversando com as escolas de maneira informal, descobrimos que várias tinham o mesmo problema. E aí, eu entrei em contato com a Secretaria de Saúde e solicitei que nós, Praem, entrássemos no fluxo desta demanda. Então, nós hoje, além de acolher esta criança, monitorar essas crianças e adolescentes, nós também estamos promovendo os atendimentos para esses alunos. Então, a gente faz grupos de psicologia, quando é necessário, psicologia individual, acolhimento familiar dessas crianças, o acolhimento de ouvir, de mudar o comportamento, de mudar esse trânsito que elas estão tendo de depressão, né? Então, este programa, ele é, na verdade, inusitado no Brasil. Não existe esse programa, o Praem, não existe em lugar nenhum do Brasil. E é um programa que atende crianças e adolescentes em vulnerabilidade diversa. Da rede municipal. Da rede municipal. Então, ele tem 10 atendimentos, 10 tipos, psicologia, fonoaudiologia, educação especial, apoio, matriciamento, quer dizer, somos uma equipe de profissionais bem grande que atende essas crianças
Temos casos ali de crianças violentadas, crianças que são agredidas, crianças que são vendidas, crianças que passam por situações inusitadas que ninguém imagina. A cidade de Santa Maria precisa cuidar melhor da nossa infância. Nós estamos adoecendo as nossas crianças, de verdade. Lembrando que o Prainha é ligado à SMED, né, Secretaria Municipal de Educação, é um programa da Secretaria Municipal de Educação, né? E esse trabalho também abrange as escolas. A gente também vai até as escolas quando nos solicitam, conversamos com o grupo, né? Fizemos formação de professores também. Formação de professores, e sempre no sentido nunca de falar do suicídio ou da automutilação, mas sim da valorização da vida. Né? Porque em todos os cursos que nós estamos indo, a orientação é que se foque em valorizar a vida e não viemos aqui conversar com vocês sobre suicídio. Né? Não. Essa palavra a gente não usa. Vamos falar sobre o valorizar a vida, né? O que você tem de bom na vida e o que pode melhorar na sua vida. Nunca o foco no suicídio ou na tentativa. Claro, com certeza. Bom, meninas, infelizmente o nosso tempo acabou. Quero agradecer muito a participação de vocês. Então, o nosso programa fica por aqui. Muito obrigada a todos.